Olá, seja muito bem-vindo ao G5 Entrevista. Nós estamos de volta e o nosso tema, é claro, é o tema que todo mundo está falando nos últimos dias. Depois da Copa do Mundo, é óbvio que o assunto seria eleições 2026. E a gente não vai ficar para trás porque a gente gosta de ouvir as propostas dos pré-candidatos, ouvir as propostas dos candidatos que logo em seguida, assim que oficializarem as suas candidaturas, e acompanhar o pleito aí também, você eleitor. Você eleitor, é importante que você nos acompanhe, sabe por quê? Porque você vai conhecer o candidato, as propostas, quem vai ficar aí te representando nos próximos 4 anos. E olha que tá difícil achar representante, viu? Por isso que é bom prestar atenção, muita atenção em quem você vai votar. Olha, hoje nós recebemos aqui uma mulher que passou anos na frente das câmeras, contando histórias de luta, de dor e também de alegrias, de conquistas. Mas ela decidiu se afastar um pouco da tela para se dedicar a algo maior, que ela considera maior, que é cuidar das pessoas. E hoje ela é pré-candidata a deputada estadual. Eu estou falando da Ariane Cândido. Seja bem-vinda aqui ao G5 Entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Um espaço muito importante justamente para isso, né? Para que a gente dê as opções à população, né? Mostre as intenções de cada candidato. Isso é muito importante para que cada pessoa tenha aí a oportunidade de fazer uma escolha consciente. Bom, você não escolheu aí um caminho fácil, né, para poder Nada para fácil. poder lutar pelas pessoas. A minha primeira pergunta, você cobriu reportagem, vamos falar um pouquinho da sua profissão, quem é a Ariane Cândido, e depois a gente entra nos assuntos da política. Você cobriu muitos assuntos, né, como jornalista. O que te fez chorar e o que te fez falar assim, não, eu preciso movimentar e fazer algo para mudar a realidade das pessoas? A minha grande virada de chave na reportagem veio bem na pandemia, no comecinho da pandemia, quando eu fiz a entrevista com o Cauã. Muita gente viu, né, essa entrevista que foi feita com ele. Era um garotinho de 8 anos que estava na casa dele, uma casa de lona, morava junto com a avó e com a irmã. Ele já tinha sofrido várias agressões e a avó, uma mulher, uma senhora guerreira, mas que naquele momento estava doente, não conseguia trabalhar, e era ele que capinava lote para ganhar ali R$ 20, R$ 10, para garantir a comida daquele dia. E aí, no dia que eu cheguei lá em Trindade, né, na casa deles, eu via uma casa bem organizada, uma casa de gente que tinha aquilo ali, apesar de um lugar muito simples, né, um barraco de lona, mas tinha aquele lugar ali como realmente algo que eles tinham, a única coisa que eles tinham. E era tudo muito bem cuidado. Quando eu peguei nas mãozinhas daquele menino, a mão cheia de calo, 8 aninhos e a mão cheia de calo. Falei, sua mão tá cheia de calo. Eu lembro que eu falo isso, até saiu na entrevista essa parte. Aí ele, é porque eu capi no lote, tia. E aí eu fui conhecendo a história dele. Eu praticamente abracei essa família durante um bom tempo, porque a gente se envolve, né, emocionalmente com isso. Eu acho que tá aí também o X da questão de ser jornalista, você acaba não conseguindo tanto separar as coisas, acaba levando esse problema para casa, o sofrimento das pessoas junto com você. E a partir disso, eu comecei a olhar a reportagem com outros olhos, sabe, Rafael? Porque eu ficava assim, e aí? E agora? Eu fiz a reportagem, O que vai acontecer? eu saí, e agora? Esse problema vai ser resolvido? E quantos Cauãs não estão por aí também na mesma Exatamente. situação? Né? Exatamente. Esse é o ponto. E aí, depois dessa reportagem, eu comecei a ter ainda mais contato com as pessoas que às vezes precisavam de uma vaga de UTI, buscava essa vaga, esse socorro, não era nem a vaga, era um socorro. Olha para mim, buscava isso lá na televisão. E aí, os produtores da TV, né, falavam, manda a Ariane gosta desse tipo de matéria, de ajudar as pessoas. E aí eu ia. E aí eu comecei a olhar e começou a sentir um vazio dentro de mim, no sentido de, o que vai ser depois que eu sair que essa reportagem for ao ar? Quantas outras pessoas também não estão precisando de uma vaga? Quantas outras pessoas também não estão precisando de uma casa para morar, de um material de construção para construir um cômodo que seja? Não estou falando de luxo, não, estou falando do básico. E os meus olhos começaram a se abrir para isso. Foi quando eu tive a oportunidade, né, de trabalhar junto com a deputada Silvier, e através do trabalho dela, né, ela entregando algumas emendas, ela já estava no mandato dela, né,
E ela entregava as emendas assim, e aí um dia eu estava num campo de futebol. E através de uma emenda dela, juntamente com outros parlamentares ali, esse campo tinha sido reformado, as crianças tinham ganhado uniforme, bola. E foi um dia tão emocionante para mim, porque chovia muito naquele dia. E aí o campo, obviamente, né, campo de grama, tinha muita terra. Você acha que as crianças estavam incomodadas com aquilo? Eles estavam tão felizes, mas tão felizes. E rolava essa bola para lá, e rolava essa bola para cá, e várias bolas, né, na verdade, que eles tinham ganhado ali, mais a reforma do... Gente, aquela comunidade estava, assim, em festa, por causa de um campo de futebol. Aí você, opa, Aí eu acho que eu posso ajudar mais. Quando eu percebi, eu estava chorando, emocionada, porque eu entrei na emoção daquelas crianças, eu falei, cara, essa é a boa política. É essa política que muda a vida das pessoas. Porque quando você coloca um campo de futebol reformado e você dá condição para que o trabalho seja feito com aquelas crianças, você tira a criança das drogas. Você tira ela da mira do traficante. Você dá oportunidade. E é isso que eu quero fazer com a minha vida. Dar oportunidade para que outras crianças, para que famílias possam se desenvolver. Para que mães sejam respeitadas. Essas oportunidades fazem com que a mãe consiga cuidar da criança. E é isso. Acho que o propósito da política é esse. Eu acho interessante na sua fala aí, abrindo um parênteses aí, talvez eu esteja errado, é que a Silvier, ela tem uma bandeira que é a luta contra a violência, né, que as mulheres têm sofrido no país. E ela luta mesmo, a gente vê essa luta. Sim. E o que eu sinto de você é que você está vindo para cuidar de uma outra parte da família que também precisa de atenção. Muito. Que são as crianças. Sim. Né? Que são as que mais sofrem, inclusive, com a violência dentro de casa, ou vendo a mãe ali sendo agredida, ou de repente sofrendo abuso sexual, né? Sofrendo violências absurdas de todos os tipos, que a gente não consegue ver porque acontece dentro de casa. É difícil isso, é muito difícil. Eu vejo muita gente criticando, por que por exemplo, o governo Caiado, que é uma referência em segurança pública, mas por que em Goiás corre mais feminicídio em que outros estados? Gente, é difícil você fazer segurança pública dentro da casa da pessoa. Se a pessoa não falar, se a pessoa não buscar uma ajuda, é difícil. E as crianças têm um papel muito importante nisso, porque a criança é a que fala na escola, é a que vê, é a que comenta, e acompanhando de perto você consegue até saber como está sendo a criação dessa criança. Com certeza. Eu até vejo um esforço, né, do governo Caiado e do governo em geral, do governo estadual, não falo nem somente do Caiado, em tentar entrar, né, na casa das pessoas. Difícil. Mas é realmente muito difícil. Eu vejo aí a Patrulha Maria da Penha, que tá fazendo um trabalho excelente com essas mulheres, mas eu sinto hoje em Goiás uma lacuna, que é justamente nessa atenção à criança. Porque muito se fala na mulher, muito se fala na mulher que ela sofre violência, no feminicídio. Hoje nós temos aí um dado que é vergonhoso para Goiás, né? Com o último feminicídio que teve aí em Goiatuba, nós subimos para 43 feminicídios só esse ano. Mas quem é que está falando dos filhos que ficaram? O que acontece com os filhos que ficam? O que acontece, né, com essas crianças que ficam? A mãe foi assassinada na frente dele, muitas vezes, agredida. E quem está cuidando dessas crianças? Elas vão crescer. E aí? Elas vão virar adultos. Elas vão começar a viver em sociedade. Como que a gente está preparando essas crianças para viver em sociedade? E para superar, né? Não, justamente isso. Porque se ela não supera, ela vira um adulto, muito provavelmente um adulto violento. E aí a gente torna a se repetir o mesmo ciclo. Então, é esse ciclo que eu gostaria de quebrar através do meu trabalho. Eu tenho uma proposta que é muito humana e possível se fazer aqui em Goiás sem tantos custos, sem aumentar o custo do Estado. É só querer fazer, reorganizar mesmo essa estrutura de segurança para a criança. E é o CRAI. Agora, você tocou num assunto aí, a gente está falando inclusive de violência, e aí tem um fato que me chama a atenção e que você vem falando também. Por exemplo, uma criança sofre abuso hoje, aí a polícia recebe a denúncia, mas de repente essa criança ela precisa ir para frente de um juiz, ela precisa ir para frente do delegado, contar isso várias vezes, reviver isso várias vezes. Isso é muito prejudicial também, né? É preciso ter um cuidado muito grande. Quando se fala de criança, precisa ter um cuidado muito grande. Qual que é a sua maior preocupação em relação a isso? A minha maior preocupação é a revitimização. Então, quando uma criança ela sofre uma violência sexual,
uma violência física, violência de qualquer forma, ela conta essa mesma história, no mínimo 6 vezes. Ela conta para a mãe, depois ela conta para o conselho tutelar, depois para o médico, depois para o enfermeiro, aí conta também para o perito, para o delegado, e isso vai. Ministério Público. Ministério Público, isso gera uma revitimização. O que é revitimizar? É a criança sofrer de novo o mesmo trauma. Ela está ali tocando naquela ferida. Revive aquilo o tempo todo. E revivendo aquilo o tempo todo. E muitas vezes, esses casos acontecem em famílias que muitas vezes não têm recursos. Então, essa mãe precisa levar essa criança para vários lugares diferentes, um longe do outro. Isso tudo gera um transtorno para aquela família. Então, por que não reorganizar essa estrutura de segurança e de atendimento à família, tudo em um lugar só? Isso já é um modelo que dá certo. Tem uma outra questão que é a identificação da própria criança, né? Não pode ser identificada. E assim, como eu até estava te explicando, assim, essa criança, ela passa por vários lugares. E para a mãe levar para vários lugares, tudo isso vai gerando um transtorno ainda maior em torno da criança, que sem maturidade pensa que todo aquele transtorno ali está sendo causado por ela. E não está. Ela é a vítima nessa situação. Então, a gente não pode fazer com que uma criança que já foi vítima, que já sofreu uma violência grave, se torne vítima da forma como ela está sendo atendida pelo Estado. Então, nada melhor do que uma parceria entre prefeitura e Estado para que essa criança seja atendida num só lugar. Isso já é um modelo que dá certo em Porto Alegre. Ou seja, dá um exemplo, no dia que ela for ouvida pelo delegado, que esteja um representante do Ministério Público, um da Justiça, tudo ali junto já para fazer uma coisa só, aí seria assim? Na verdade, não são todos os profissionais ao mesmo tempo. Não vai ter essa necessidade de ter todos os profissionais ao mesmo tempo, visto que naquele lugar ali já existem todos esses órgãos, e através de um protocolo só, isso seja... essas informações sejam integradas e compartilhadas, exatamente. E aí essa criança não precise ir ao IML, ao médico, ao hospital, né, à delegacia, ao IML, e revitimizando. Até porque até a quantidade de pessoas que tiver numa sala também, às vezes as crianças nem conseguem falar, não consegue falar. Intimidada. Exatamente. Né? A intenção é diminuir as quantidades, né, as vezes que ela precisa falar sobre esse assunto, e melhorar o atendimento a essa criança como um todo, desde o começo, quando ela chega ao hospital, o atendimento hospitalar, e também com pediatra, com médico, com psicólogo, com assistência social, com a polícia. Então, nós já temos esses órgãos. Não vai gerar um custo, é uma reorganização dessa estrutura. Levar tudo isso para um lugar só. Nós já temos esse lugar, Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. Em Porto Alegre, isso funciona também no andar de um hospital. E não só, deu tão certo, que o estado do Rio Grande do Sul colocou em mais 6 cidades o mesmo sistema de atendimento à criança e adolescente. E eles são referência no Brasil inteiro, o atendimento à criança e adolescente que é vítima de violência. E nisso você inclui também crianças que presenciaram violência doméstica, crianças que presenciaram feminicídio. Essas crianças também seriam atendidas todas nesse mesmo local. E isso influencia até na questão de você trazer mais provas, robustez a esse inquérito policial que vai para o Ministério Público, e tudo isso muito bem compartilhado, integrado, fazendo com que a criança realmente receba um atendimento do começo ao fim, até que ela receba a alta hospitalar na questão da psicologia também. Agora, assim, como conseguir trazer todas essas pessoas para uma mesma sintonia? Porque é tão difícil você conseguir juntar todos os setores, principalmente a questão do judiciário, que é muito fechado. Como você pretende fazer esse trabalho, caso você seja eleita, por exemplo? Não é que o judiciário tenha que estar lá dentro do hospital. É claro que lá dentro, nesse andar, vamos imaginar isso na prática, né? Nesse andar, precisa ter ali aqueles que são primordiais para que esse inquérito, para que esse processo vá para frente. Mas aí demandaria mais mão de obra, demandaria mais... Não, nós já temos esses profissionais. Nós já temos um delegado que é da DPCA, nós já temos agentes de polícia. Mas isso não desfalcaria a delegacia, por exemplo? Não, claro que não. A gente traria esse atendimento para dentro desse andar. São crianças que... É o atendimento que é feito na DPCA. Mas a gente não é que a gente vai tirar o atendimento de lá. Seria um período, por exemplo? Não, é um atendimento mesmo. Não, fala assim, seria um trabalho... Integrado com a da delegacia. Hoje, Goiás, por exemplo, conseguiu avançar no combate ao crime, fazendo o quê? Integração.
Você vê aí de uns anos para cá uma integração maior entre PRF, PM, Polícia Civil. Isso fez com que a solução desses crimes se tornasse muito mais rápida, melhorasse a robustez de provas para o inquérito policial. A gente já vive isso hoje na questão de crimes, até mesmo combate de drogas e tudo. Por que não fazer a mesma coisa na proteção à criança? Entende? Então, isso já funciona, já é um modelo que funciona, não é uma coisa que está vindo da minha cabeça. É algo que vem ali de Porto Alegre, que já foi expandido para outras cidades do estado do Rio Grande do Sul, que é totalmente possível e não vai trazer um custo muito maior para nós em relação à execução desse projeto, né? É algo que já funciona. Por que não Goiás? Nós temos, sim, estrutura para poder trazer um CRAI, para colocar um CRAI, começar ali dentro do Hospital Estadual que atende a criança e o adolescente, né, o ECAD, e, quem sabe, né, expandir isso para outras cidades maiores de Goiás. Perfeito. Vamos falar de política? Vamos. A não ser, não que isso também não seja política, né? Mas vamos falar de eleições, de candidatura e tudo mais. Vamos. Bom, você foi candidata a vereadora em Goiânia. Sim. Como foi sua experiência nesse primeiro desafio como candidata a vereadora? Sofrida. Por quê? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente coloca o nosso nome à disposição e encara uma candidatura, só quem encarou uma candidatura entende. Candidatura, vereador e vereadora é uma das mais difíceis. É muito difícil. É muito difícil. A gente enxerga a vida como ela é, de fato, nua e crua. Eu mesmo sofri muitos ataques, assim, de graça, gratuito, né, na internet. As pessoas, quando você fala, assim, já de política, elas já tem aquele... Opa, tá querendo roubar. Não, vamos falar popular, né? Primeira tá querendo roubar, tá querendo vida fácil. Quer ganhar dinheiro fácil. Quer ganhar dinheiro fácil. Quer trabalhar só 3 vezes na semana. Como se o político trabalhasse só terça, quarta e quinta, que são os dias de sessão. O bom político não trabalha, não tem horário, não. O bom político não tem horário, o bom político não tem dia. E é a boa política que eu quero fazer, né? E só compensa realmente você colocar seu nome à disposição para você conseguir algo que é tão difícil para chegar lá e fazer um bom trabalho. Fazer com que seu trabalho mude a vida das pessoas. E aí, quando eu falo que a candidatura ela foi para vereadora foi muito difícil, foi por causa disso. Foi a minha primeira experiência ali, né? Estando realmente, de fato, no dia a dia com as pessoas. E a minha entrega foi 100%. Eu recebi muito carinho das pessoas também. Mas, ao mesmo tempo, ter recebido alguns ataques me assustaram. Que sabe? tipo de ataque? Esses, assim. E até mesmo, às vezes, por quem você está junto, né? As pessoas se confundem muito. Ah, mas você é igual ao fulano. Não, gente, ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Mas como que você vai ficar ali discutindo? Não tem que discutir também. Eu acho que o importante e o que me trouxe de aprendizado, a candidatura para vereadora, foi que você tem que olhar para o seu objetivo e seguir. Porque você não vai conseguir convencer ninguém do que você quer ou do que você não quer. Muitas vezes a opinião das pessoas sobre você está dentro do coração dela e você não vai mudar isso. E às vezes nem te conhece. Nem me conhece. E já tem uma opinião formada. Exatamente. Então, vida que segue. Sabe? Você focar no seu objetivo, no propósito que te move para esse objetivo e seguir. Simples assim. Isso me trouxe de aprendizado. Mas realmente foi sofrido, assim. Eu fiz um trabalho muito intenso. Trabalhei demais. Quando foi no dia da eleição? Quantos votos você teve? 2.998. Muito voto para a primeira candidatura? Quase 3 mil. Eu falo que foi 3 mil, porque tinha 2 amigos viajando e não votaram em mim. Então eu falo que eu tive 3 mil, porque os dois contam. Não, mas é muito voto, viu? É muito voto. É muito voto. Para vereador, gente, é muito voto. É muito voto. E olha, aí você foi fala, não, eu sofri um pouco, agora eu quero sofrer mais. Agora eu quero sofrer no estado inteiro. Agora eu gostei de sofrer. Olha, eu vou ter uma notícia. Você quer uma boa ou quer uma ruim? Ai, meu amigo, deixa eu pensar. Mandar ruim primeiro, né? Se você conseguir ser eleita, você sabe que você vai estar ali no meio de poucas mulheres. Sim. E de muitos homens. E o que a gente tem visto, somente na Lego nos últimos tempos, é um ataque ferrenho às mulheres. Sim. Independente do partido que for. E nada de atitude de um conselho que se chama Conselho de Ética, que isso não resolve nada. Uhum. Como que você pretende mudar essa realidade? Eu estou falando de uma coisa mais interna, mas que atinge as mulheres.
Porque outras mulheres, assim como você, também querem ajudar, também querem chegar lá, né? E não é um lugar fácil para se estar. Não, não é. Não é um lugar fácil para se estar, mas a gente precisa ocupar esses espaços. Então, assim, quando você me pergunta o que você pretende fazer quando estiver lá, isso aí eu só vou saber quando eu estiver diante do lá. problema. Não tem como eu te falar o que eu vou fazer em relação a isso, porque é algo que eu ainda não conheço na prática, vivendo, né? Mas eu posso te garantir que nós temos que ocupar esses espaços, e não é por causa disso que eu vou ter medo de tentar estar lá. Você não acha que o conselho, não passou da hora do Conselho de Ética, principalmente aqui da Assembleia, ser presidido por uma mulher? Acredito que sim. E quem sabe a gente não consiga isso. Eu acho que a mulher, ela tem mais coração, né? Ela tem um coração mais voltado. E é mais justa. Mais humano mesmo. E nada contra, eu não tenho essa de homem contra mulher. Não, são os fatos, exato. É uma casa de debate, de diálogo. Sim. E sim, alguns pegam pesado, então precisam ser controlados. Exatamente. E o homem ele tem uma atuação que é importante, mas a mulher também tem. É a mulher que conhece o dia a dia da família, né? A fundo mesmo, é ela que leva o menino para a escola, a criança está doente, é ela que está ali cuidando. Então ela entende o que essa dinâmica familiar precisa para que as coisas avancem. E quando você protege a criança, dá oportunidade para a mulher e para a família, a sociedade avança junto. Entende? Então, ter mulheres no poder, isso é muito importante. É muito importante. Nós somos maioria, a mulher é maioria, né? Mas nós temos uma representatividade. É a maioria e a minoria quando se fala de representatividade. Exatamente. E nós precisamos ser representadas. As nossas causas, os nossos filhos, as nossas crianças precisam ser representados na prática, para que alguma coisa mude. Ah, mas a gente sempre vota e não muda. Gente, a mudança, ela não é de uma vez. A mudança, ela não... colocou outra... mudou. Não. A mudança, ela é gradual. Realmente é trazendo a renovação que a gente vai ver essa mudança paulatinamente, mas ela vai acontecer. Então, você coloca uma pessoa nova ali para ocupar uma cadeira, eu vou confiar e vou dar meu voto para uma pessoa nova dessa vez. Você pode ter certeza que novas ideias vão ser ouvidas, novos projetos vão ser colocados em prática, e essa mudança vai acontecendo sim aos poucos. Inclusive essa que você me trouxe agora, né, um parlamento ali, maioria masculina, não um parlamento masculino, um parlamento maioria masculino, e que é com pouca representatividade na questão prática da ética política. O que a gente faz para mudar isso? A gente precisa colocar mais mulheres. E quem sabe ter uma mulher representando a ética no parlamento, isso possa trazer novas atitudes para dar uma limpada nisso, né? É importante demais. A gente precisa ocupar os espaços. Eu costumo até falar muito para as pessoas assim, que o poder, ele só muda de cara quando muda de mãos. Mas para mudar de mãos, a gente precisa dar oportunidade para novas pessoas. Não, e para mudar de mãos, e para mudar, é preciso mudar mesmo. Exatamente. Entendeu? A mudança começa no voto, não tem jeito. Não tem jeito. E a gente está com essa oportunidade maravilhosa agora em outubro. E de 2 em 2 anos a gente tem essa oportunidade de mudar, tanto no município e depois no país. Eu vejo a política como missão. Eu não vejo como profissão. A profissão minha é jornalista. Foi através do jornalismo que eu entendi o problema real das pessoas. Eu sempre saía de muitas pautas falando assim, eu falava, gente, como o povo sofre? O povo sofre. O povo sofre para conseguir uma saúde, para conseguir saúde, o povo sofre para conseguir emprego, o povo sofre. Então, assim, quando você me pergunta, vai fazer da política uma carreira? Não quero fazer política carreira. A política ela é uma missão, é propósito. Então, quando eu olho hoje para a política, eu olho como um caminho que me faz ter condições de ajudar as pessoas, de tornar a vida das pessoas uma vida com mais oportunidade para que elas consigam sair daquele lugar que elas estão. E é isso. Nosso tempo voou, viu? Já passou quanto tempo? Já estamos chegando a 30 minutos de entrevista. E a campanha é longa, dá pra gente voltar para falar mais coisas aqui. Eu espero. Mas antes de terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando. Principalmente de reflexão política nesse meio da polarização que a gente tem vivido e que parece que nunca vai acabar. Né? Hoje se falam de pessoas e não de temas importantes para a sociedade, né? De projetos importantes para a sociedade. É sempre um xingando o outro, é sempre um atacando o outro, e a gente não vê se discutir algo realmente relevante para o país. Rafael, eu não olho nem na questão assim de
de atacar essa polarização, porque eu acho que ela veio como uma forma, um grito de socorro da população. Ela nasceu através disso. As pessoas estão cansadas de se sentirem roubadas, de tanta corrupção, de tanto dinheiro mal gasto, de tanto imposto sendo pago, e a gente às vezes parece que não sente isso retornando para a gente de alguma forma. Então acho que nasceu disso. Vai acabar um dia? Não sei. Acredito que sim, acredito que a gente vai ter um momento aí que o país segue para uma pacificação e a gente consiga retornar a ter uma política que realmente nos traga mais esperança. Mas o que eu tenho para falar para as pessoas hoje, em termos de política, é de olhar com carinho para opções que tragam a renovação mesmo. É aquilo que eu falei, uma oxigenação na política, trazer novas propostas, novas pessoas, mais mulheres, para que a gente tenha uma política mais humana também, a política que chega nas pessoas. Quando a gente fala de política que chega nas pessoas, é quando a pessoa consegue ter acesso a uma saúde, a um atendimento, a sinalização está ali na região dela. Então, serviços essenciais, básicos, que precisam funcionar. E a gente não está falando de coisa assim mirabolante. Não, a gente paga imposto para ter pelo menos aquilo que é básico ali na nossa casa, na nossa região. Então, eu acho que é isso. O primeiro passo é as pessoas olharem para boas opções que nós temos. Nós temos boas opções. Então, é dar oportunidade a essas boas opções. Pessoas que tragam boas ideias e que você olha e fala, eu vou dar oportunidade para que essa pessoa faça esse trabalho. E aí, o depois é cobrar, né? Cobrar dos seus Eu ia fazer, essa seria minha última pergunta, mas vou fazer mais uma pergunta que é parecida com essa, mas eu acho que a sua resposta vai ser diferente. O que você diria para o eleitor decepcionado, que fala assim, olha, eu não vou votar esse ano porque eu não aguento mais, nada muda? É dizer para ele que muda sim. Quando a gente coloca novas pessoas, quando a gente dá oportunidade para novas ideias, para que quando a gente coloca pessoas que tragam mesmo uma renovação para o parlamento, quando a gente fala, o parlamento, quando a gente fala de deputados, por exemplo, o vereador, ele está ali para poder cobrar, né, cobrar a execução, representar a população, cobrar a execução desses serviços essenciais e para fazer leis. Então, quando você vai buscar uma opção, você precisa buscar uma pessoa que esteja alinhada com seus princípios, com seus ideais e com aquilo que você acredita. Porque é ela que vai fazer as leis que vão chegar a essa pessoa, a essa população. Então, o principal, eu acho que é isso. É você procurar pessoas que estão alinhadas com seus princípios. Ok, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Foi um prazer enorme bater papo com você. A gente ficaria aqui mais umas 2 horas. Ficaria, não ficaria? Tranquilamente. A gente tem assunto aqui que não acaba. Não é? Mas eu já vou deixar o convite para você participar de uma nova entrevista aí no meio da campanha. Eu sei que é corrido, né? Mas acho que dá um tempinho aí, uns 30, 40 minutos para a gente bater mais um papo. E conversando também com o eleitor, para a gente possa falar de ideias, de debates e tudo mais. É importante. Tá? Eu espero que você tenha êxito aí no seu desafio, na sua missão. Obrigada mesmo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, já estou aceitando esse convite, então eu vou cobrar. Pode cobrar. Vamos conversar, é importante sim, esse debate de ideias, né, você entrega para a população essas opções, você entrega para a população informações, e eu acho que é a partir disso, desse movimento, né, que as pessoas começam também a abrir a cabeça para outras opções, que isso é muito importante. Gente, para você que nos acompanha, você sabe, sempre tem um assunto interessante aqui no nosso programa. Então fique ligado, a gente volta em breve com mais entrevistas e mais assuntos interessantes para você. Até lá!